Fala, meus amigos, estamos aqui para gravar o nosso penúltimo episódio do podcast a respeito do Mantenha o Seu Amor Aceso, esse livro que chegou agora no seu ápice, momento mais forte, que é a parte de limites, e nós vamos trabalhar isso de uma forma muito intensa nesse podcast. Vamos lá? Limites. Amar sem se perder, conectar sem se destruir. O conflito interno. Eu vou começar com uma frase que pode mexer com você. Se você não tem limites, você não está amando, você está se anulando. Muita gente cresceu ouvindo: se você ama, você aguenta. Se você ama, você cede. Se você ama, você suporta. Se você ama, você não impõe limites. Mas o autor demonstra isso. Aquele que ele mostra que amor sem limites vira ressentimento. Amor sem limites vira controle. Amor sem limites vira manipulação. Amor sem limites vira exaustão. Limite não é ausência de amor. É estrutura para o amor sobreviver. O que é um limite de verdade? Limite não é tentar controlar o outro, forçar comportamento ou impor punição. Limite é o que eu faço quando você escolhe algo que me afeta. Isso muda tudo. Exemplo, controle. Você não pode fazer isso. Limite. Se você escolher fazer isso, eu escolho não continuar nessa dinâmica. Percebe? Limite é responsabilidade própria. Controle é tentativa de governar o outro. Pessoas poderosas não controlam, elas se posicionam. Por que tanta gente tem medo de limites? Porque limites expõem medo de perder conexão. Você pensa: se eu disser não, vou perder essa pessoa. Se eu confrontar, ela vai embora. Se eu não aceitar, vou parecer egoísta. Então você aceita tudo. Começa a morrer por dentro. E depois diz: eu amo demais. Não, você não estabeleceu limite nenhum. Se o que é muito claro, pessoas sem limites vivem ressentidas, porque você faz as coisas que não queria fazer. Cede onde não deveria ceder. Permite o que te machuca. Depois culpa o outro. Mas foi você que não colocou limite. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu era essa pessoa total. Muito. E aí depois eu ficava ressentido, porque da minha parte eu sempre cedia, sempre disponível, sempre entregue. E quando isso não acontecia do outro lado, me deixava muito chateado. E aí eu precisei entender que, na verdade, era eu que me doava, me entregava por medo do abandono, por medo de perder pessoas, me entregava de uma forma desproporcional e não tinha como aceitar isso de volta. Se eu não me amasse primeiro e não me priorizasse, cuidasse de mim, eu ia ser um problema, porque eu sempre ia estar ressentido com as pessoas, e não que elas estavam certas de me tratar de determinadas maneiras, mas a falta de limites que eu tinha e a forma como eu me entregava não me fazia enxergar que era só eu quem estava disposto a me entregar em algumas coisas. E aí eu acabava dando às pessoas um nível que elas não queriam ter. Acabava dando uma intimidade que elas não estavam prontas para receber. Acabava, por carência mesmo, né, entregando um tipo de amor que elas não queriam. Não era o que elas queriam, não era o que elas buscavam. E aí, quando eu entendi isso, eu coloquei os limites. Realmente as coisas mudam bastante, né? Você começa a ser mais firme, mais dono de você mesmo, se posicionando, tendo domínio próprio. Você continua amando, mas você não se entrega de uma maneira a se desrespeitar. Tipos de limites. Agora vamos bem profundo. Limites emocionais. Você não é responsável pelas emoções dos outros. Se alguém diz: você me deixou triste, isso pode significar: eu me senti triste com a sua escolha. Mas você não é responsável por regular o emocional do outro. Você é responsável por suas escolhas. E se a sua escolha afetou o outro, não caia na chantagem. Você pode ter feito uma escolha, o outro se sentiu triste pela escolha, mas se você sabe que você priorizou aquilo que era mais importante, você não pode se medir pelo sentimento que causou no outro. Limites de tempo. Você não pode dizer sim para tudo. Seu tempo é finito. Se você vive exausto, provavelmente você não sabe dizer não. E dizer não não é rejeição, é a organização de prioridades. Limites financeiros. Emprestar dinheiro não é obrigação espiritual,
Generosidade não significa irresponsabilidade. Você pode amar alguém e ainda assim dizer, não posso fazer isso. Limites físicos. Seu corpo não é moeda emocional. Afeto não pode ser pressionado. Contato físico precisa ser consentido, respeitado e saudável. Limites espirituais. Você não é o salvador de ninguém. Tá aí, gente, outra coisa que nós, como pastores e líderes, não sabemos diferenciar. Você não é salvador de ninguém, você não é responsável pela maturidade espiritual dos outros. Você pode orientar, pode ensinar, pode aconselhar, mas cada pessoa responde por si. Tenha isso muito claro. Você não é o salvador de ninguém. Você não é responsável pela maturidade de ninguém. As pessoas, elas vão tomar as suas decisões e elas vão fazer aquilo que elas querem fazer e pronto. E elas podem esperar. Elas podem aguardar. Você não é o salvador. Sabe, eu precisei entender isso, porque eu já fiquei noite sem dormir com o problema dos outros. Sabe, atordoado com o problema de gente manipuladora. E de verdade, cada pessoa responde por si. Não é porque você é pastor ou líder que você tem a obrigação de salvar elas. Jesus já é o salvador delas. Então você vai precisar ter limites e limites bem definidos com prioridades, inclusive no ministério. O erro clássico, confundir limite com punição. Muita gente estabelece limite assim: se você fizer isso, eu nunca mais falo com você. Isso não é limite, é manipulação. Limite saudável é calmo, é claro, é estável, é consistente. Não é ameaça, é decisão. Exemplo saudável: eu não vou continuar essa conversa se houver gritos. E se houver grito? Você encerra a conversa, sem drama, sem vingança, sem ataque. Isso é maturidade. Limites no casamento. Casamento não é fusão de identidade. É uma aliança entre duas pessoas maduras. Você pode amar profundamente e ainda assim dizer, isso me machuca. Eu não aceito essa dinâmica. Eu preciso de respeito aqui. Sem limite, o casamento vira controle, dependência, codependência e exaustão emocional. Limite não separa, limite protege. Limites na igreja e na liderança. Líderes sem limites vivem sobrecarregados, dizem sim para tudo, absorvem culpa que não é deles, salva todo mundo e entram em exaustão. Depois chamam isso de cansaço ministerial. Não, foi falta de limites. Você não pode ser pastor 24 horas por dia. Você não pode carregar decisões que não são suas. Você não pode resolver conflitos que pertencem a outros. Limite é maturidade pastoral. Sem limites, você se torna um messias substituto. De verdade, isso não vai terminar bem. Tá, mas e quando o outro reage mal ao seu limite? Isso vai acontecer, não é quando. Isso vai acontecer, não é talvez. Todas as vezes que você lidar com uma pessoa que não tem o mesmo nível de maturidade de você, vai acontecer que elas vão reagir mal ao seu limite. Quando você começa a estabelecer limites, pessoas acostumadas com o seu excesso vão estranhar. Algumas vão dizer, você mudou. E sim, você mudou para alguém mais saudável. Se alguém só fica perto de você quando você não tem limite, essa pessoa não quer relacionamento. Ela quer acesso irrestrito, você se tornou uma fonte, você não tem nada de volta, nenhuma reciprocidade. Isso não é amor. Jesus e limites. Jesus tinha limites. Ele saía da multidão. Ele não curava a todos. Ele não respondia a todas as acusações. Ele não aceitava a manipulação emocional e ele dizia não. Mesmo assim, era o homem mais amoroso da história, porque amor sem limites vira autoabandono e Jesus nunca se abandonou. Talvez você esteja exausto, ressentido, sobrecarregado, irritado, emocionalmente drenado. Talvez o problema não seja que você ama demais, talvez você já tenha falado isso, como eu já falei. O problema é que eu amo demais, mas não. Na verdade não é isso, era falta de limites, era falta de amor próprio. Era falta de saber que eu podia dizer não, sem me sentir culpado. Que eu podia me posicionar, que eu podia dizer aquilo que eu realmente pensava. E hoje pode ser o dia que você começa a estabelecer limites.
Talvez não para se afastar de pessoas, mas para amar. Amar as pessoas sem se perder. Quando você melhora, tudo ao redor vai melhorar. Vamos orar por isso. Vamos orar para que o Senhor nos ajude nisso. Senhor, cura minha culpa ao dizer não. Cura minha carência de aprovação. Ensina-me a amar com maturidade. Dá-me coragem para estabelecer limites claros, estáveis, respeitosos. Que eu permaneça conectado sem me perder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Esse foi um episódio poderoso e tenho certeza que os próximos vão ser incríveis. Deus abençoe.